pela sua bondade, pelo seu amor. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, este é o programa Glória ao Justo, edição 947, ano 19, e o tema de hoje, o justo e o ungido do Senhor. Hoje nós temos necessidade de ouvir a voz da palavra de Deus. É muito comum, meus amados, a gente ouvir elogios às pessoas, ouvir elogios das pessoas. No meu caso, eu recebo muitos elogios, eu acho, às vezes, interessante e me preocupa em parte, porque as pessoas geralmente fazem uma imagem mais elevada do que a gente tem. E eu louvo a Deus, meus amados, porque, de alguma forma, a gente trabalha com a intenção de ajudar e com o propósito de louvar e bendizer a Deus, mas a questão de ser exaltado como homem de Deus, como ungido, como personagem especial, não é bom quando passa pela cabeça das pessoas. Elas terminam acreditando que são grandes, que são muito importantes, e não é bom para nosso ego. Nosso ego não pode ser alimentado. Mas eu louvo a Deus pelos meus irmãos e louvo a Deus pelos que eu conheço, homens e mulheres que têm servido a Deus com fidelidade, com grandeza, e nós nos propomos, de alguma forma, a ajudar os nossos irmãos, trazendo temas como este, o justo e o ungido do Senhor. Neste texto de 1 Samuel, capítulo 24, versículos de 1 a 12, nós vamos ver que o justo aqui seria Davi. E o ungido é uma pessoa imprudente que está numa situação de descrédito, numa situação de desaprovação divina pela infidelidade. Trata-se de Saul. Mas mesmo o Davi sabendo, conhecendo as condições daquele rei, o Davi continuou honrando, respeitando. Então, meus amados, em muitos casos, nós temos necessidade de buscar a orientação de Deus para conviver, para lidar e também, claro, é indispensável para liderar. Nós louvamos a Deus pela oportunidade, eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, meus queridos irmãos, de fazer este trabalho. Nós temos esta disposição e eu vejo como uma missão, e a nossa escolinha já está com 28 anos, 26 anos no ar, e é assim, pequenos temas, pequenos textos, pequenos vídeos e pequenas lições. E neste grande tempo, porque 28 anos pelo menos uma coisa fica claro, a gente não começa as coisas irresponsavelmente, muito menos terminar de qualquer forma. A gente tem uma direção, uma orientação do Senhor para fazer o trabalho. Então vamos fazer. Agora, a leitura na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre os filhos de Israel, e foi em busca de Saul e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, e cobriu seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia em que o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, para fazer-lhe como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla
do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que te dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. E julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Bendito Deus, querido Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo ensino santo, obrigado pela tua grandeza, obrigado, meu Senhor, pelo teu conselho grandioso para as nossas vidas, obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, obrigado, meu Senhor, pelos meus líderes, obrigado, meu Senhor, pelos ungidos, Pai, que nós conhecemos que são dignos, ó Deus, do nome de ungidos. Obrigado, meu Senhor, pela vida dos meus irmãos, obrigado pelos que já foram recolhidos ao celeiro eterno. Ó Senhor, obrigado pelas suas vidas, pelo seu testemunho, pelo seu trabalho. Obrigado, meu Senhor, pelos que trabalharam por mim, para mim, os que sofreram, Senhor, para me ajudar. Obrigado, meu Senhor. Agora, Deus Santo, guarda os meus irmãos, guarda os nossos amigos, livra-nos dos nossos inimigos e nos dá, meu Senhor, mais condições de ajudar o teu povo. Dá-me graça, Senhor. Abençoa os meus filhos, os meus netos, a minha família. Abençoa os meus filhos na graça. Ó Senhor, dá-me mais graça para gerar mais filhos pela tua palavra. Querido Senhor, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, na minha atividade desde que comecei como pregador, ensinador, nas escolas bíblicas dominicais, eu sempre fui visto como uma pessoa que tinha uma certa disposição para exortar. E eu, quando me olho, eu gosto de me olhar, eu não tenho uma aparência tão agradável, mas eu gosto de me olhar para me enxergar. Eu gosto de me enxergar. E às vezes eu uso até o espelho para me enxergar. E eu, neste período da minha vida, 45 anos como pregador, pregando mesmo com muita limitação e ensinando com muita limitação, só depois de muito tempo é que a gente passou a prestar um serviço, digamos, mais qualificado. Eu sempre tive o prazer de ler a palavra de Deus e de transmitir conforme a sua fidelidade. Eu não sinto, nunca senti, não sinto necessidade de mudar a palavra para agradar pessoas, tentando encaixar determinada mensagem com determinado personagem. Para mim, a palavra de Deus ela é absolutamente importante, ela é suficiente, ela é grandiosa, e o que a palavra de Deus diz para a ovelha, diz para o pastor.
O que a palavra de Deus diz para o crente novo, diz para o crente antigo. O que a palavra de Deus diz para um crente verde, um crente, digamos, precipitado, inseguro, ela diz igualmente para crentes maduros, produtivos, produtores de fruto, ela diz igualmente. Portanto, o que a palavra de Deus ensina para mim é uma maravilha. Eu me sinto muito feliz, muito bem em ler, em absolver e em expor a palavra de Deus. Mas não consigo me livrar desta tendência a fazer críticas, ou pelo menos observações bem seguras. Nos dias de hoje, existe uma vaidade, uma fantasia, e as pessoas exaltam os seus homens, os seus ministros. Uma vez eu trabalhava numa livraria evangélica e eu já trabalhei em tudo, só nunca fiz boneco de barro, mas eu trabalhei muita coisa, não tem profissão. E eu trabalhava numa livraria e uma vez chegou uma mulher e começou a falar do ministro dela e tal, e exaltou muito aquele ministro e exaltou muito aquela igreja, aquela organização, e disse: eu me orgulho. Eu olhei para ela e tal, eu era bem novo ainda, mas eu olhei e disse: ô, minha irmã, eu escuto a senhora dizer que se orgulha de participar daquela igreja, mas, irmã, a senhora deveria, eu não sei se a senhora não encontrou outra expressão, mas eu não tenho orgulho de servir, de participar, eu tenho felicidade, porque e tal. Então, eu sempre fui assim. Outra vez eu já estava no cartório Melo Júnior e eu fui visitado por uma senhora, e aquela senhora começou a falar do ungido lá. O homem de Deus, porque o ungido, porque o homem de Deus, e botou este homem de Deus acima das estrelas e tal. E aí eu já estava mais, eu acho que eu já tinha mais fibra, já estava mais maduro e mais duro. Eu disse: minha irmã, eu me preocupo muito com a senhora. Por quê, pastor? Por quê? Disse: porque se este homem que a senhora elogia desse jeito, se ele cair, a senhora não se segura. Porque parece que toda a virtude da senhora está, toda a sua segurança está vinculada a este homem, toda a sua virtude está vinculada a este homem. A gente não pode deixar de honrar, de respeitar, de admirar, de ajudar, mas ninguém pode estar vinculado desta natureza. Mas, irmãos queridos, por que eu estou falando dessas duas experiências? A irmã que tinha orgulho de ser daquela igreja e a outra que colocou o homem de Deus acima de Jesus. É porque nós somos muito fáceis de vacilar, de cair, de errar, de pecar, de morrer. Nós não temos como segurar nem a nossa própria vida, imagina a vida dos outros. Mas, devido a esse tema, eu me senti dirigido a falar dessas duas experiências, com essas duas senhoras, uma senhora jovem, numa livraria, e uma senhora já com uma certa idade, no cartório Melo Júnior, onde eu trabalhava. Então, meus queridos, voltando ao texto, nós vemos aqui o ungido do Senhor de fato. Os ungidos do Senhor na antiga aliança, eles eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Só 3 classes de pessoas na sinagoga, só 3 classes de pessoas no templo eram chamadas assim, ungido do Senhor. E aqui nós encontramos um texto, uma história de grande relevo, de grande importância, porque fala de Davi, que já era ungido, já tinha sido ungido, mas ainda não tinha sido investido da autoridade, ainda não estava reinando, e ele, como Deus se antecipa em tudo, por isso é que ele se antecipou em nos eleger. Deus tinha ungido o Davi, tinha mandado o profeta Samuel ungir o Davi, mas, meus amados irmãos, o que acontece é que o Davi estava sendo perseguido. Os conselheiros do Saul, claro, é o interesse de cada sistema é se manter. O interesse de quem está no poder é manter-se, ou seja, quem está no comando? Uma nação como a nossa, sofrida e tal, mas as pessoas que estão no comando, elas não gostariam de ver mudar de comando, porque aquele presidente representa a sua importância nos ministérios e tal. Então, nos reinos, nas monarquias,
era assim e muito mais acentuado. Porque numa democracia são 4 ou 5 anos os mandatos presidenciais, em algumas nações parece que são 6, mas de qualquer forma é um tempo breve. Mas uma monarquia que o rei vai até a morte, então os conselheiros dos reis, eles faziam tudo para não mudar nada. Eles faziam tudo para não haver mudança. Eles não tinham a menor simpatia com quem quer que fosse que pudesse promover uma mudança no sistema, no reino, na monarquia ou naquela dinastia. Resultado, os conselheiros de Saul, eles tinham criado um problema tão grande para Davi que o Saul resolveu matar o militar que era o Davi. Então, essa história aqui é uma grandeza para você e para mim. O versículo é bom, depois que eu faço um comentário deste, é bom, eu poderia até adotar o princípio de fazer o comentário antes da leitura, mas até aqui não foi assim. Aqui o versículo 1 Samuel 24, sucedeu que voltando Saul de perseguir os filisteus. Aquilo ali era guerra. Os filisteus não eram árabes, os filisteus não tinham nada a ver com esses palestinos de hoje. Esses palestinos de hoje não têm nada de palestino e nem de árabes. Isso, aliás, de árabes ele pode ter, mas de palestinos e de ismaelita lá com Ismael, não tem nada. Resultado, os filisteus, na faixa de Gaza, onde eles tinham 5 cidades grandes, fortalecidas, fortificadas e independentes, os cidades-estados, eles viviam em guerra constante. Aquilo ali, aquele povo é bom de briga. Então, o que aconteceu é que o Saul voltou. Ele tinha perseguido aquele povo, tinha feito lá uma guerra, não se sabe. Aqui o versículo 1 não dá a entender quem foi que venceu, mas é claro que ele estava vivo, então ele se saiu pelo menos razoável. E o Davi estava, e disseram ao Davi, olha, tenha cuidado, o Saul está no deserto. Aliás, disseram ao Saul, eis que Davi está no deserto de Engedi ou Engedi. Davi está lá no deserto. E o Saul preparou 3.000 homens dos melhores do seu exército, dentro de todo Israel, dentre todos de Israel, e foi procurar Davi. Davi tinha um grupo de homens que havia caído também em desgraça no reino, e estes homens, além de serem fiéis a Davi, eles estavam numa situação de penúria. Então, juntaram-se, e o Saul foi procurar esses homens. E procurou nos vales, procurou em vários lugares, então resolveu subir os penhascos. E ele subiu os penhascos, onde as cabras monteses, as cabras, os rebanhos de animais selvagens, bodes selvagens, e pastavam nas altas colinas. E ele esteve lá nos currais das ovelhas, viu ali que tinha muitos animais, e ele encontrou uma caverna. Saul encontrou uma caverna. Ele entrou nesta caverna, as cavernas eram muito natural, ainda hoje tem muitas cavernas até desconhecidas. Ele entrou na caverna e o texto aqui diz, a cobrir os seus pés. Dá a entender que era com a intenção de descansar, mas tem teólogos que ensinam outras coisas por aí. Se você ouvir alguma coisa diferente, não se aborreça, não estranhe, porque tem teólogo de todo jeito. Mas aqui nos dá a indicação de que ele estava descansando, ele foi descansar, ele quis descansar. Nada melhor do que descansar num lugar seguro, uma caverna era seguro, conforme o seu pensamento. Acontece que o Davi tinha chegado primeiro, tinha entrado bem muito na caverna, estava lá para o fundo da caverna, as cavernas tinham saídas para vários lugares, em muitos casos,
Então, o Davi estava no fundo da caverna, lá com pouca luminosidade, e o Saul estava só na entrada. E Saul deitou-se. E Saul dormiu. E os amigos do Davi disseram a ele: olha, Davi, como Deus é bom. Sempre aconteceu isto, irmãos. Olha aí, Davi. Olha como Deus é bom contigo. Eis o dia, o Senhor entregou Saul nas tuas mãos, mata ele. Faz o que parecer bem aos teus olhos, arrebenta ele. Davi se levantou, de mansinho, foi lá, Saul dormindo, e ele cortou um pedaço do manto do rei, e voltou de mansinho, voltou para o seu lugar. Eu imagino a frustração daqueles que eles estavam aconselhando matar o rei e vencer e acabar com a inimizade e, quem sabe, reinar de imediato e mudar totalmente a situação. Hoje nós estamos vivendo dias terríveis, meus irmãos, e tem pessoas que estão mudando a situação de uma hora para outra, mas é carnalmente. É só tomar por base, por infelicidade, a quantidade de ministérios criados por corruptos que saíram até mesmo da Assembleia de Deus. Quantos corruptos estão criando ministérios e, o pior, estão corrompendo a doutrina. Domingo, um moço me perguntou na escola bíblica dominical: pastor, e o fulano de tal tem autoridade para consagrar bispos? Consagrou um pastor da Assembleia de Deus a bispo. E eu ri para ele: ora, esse pastor que era pastor e agora é bispo, ele está regredindo em vários aspectos. Por quê? O título bispo nas Escrituras corresponde a presbítero. A diferença é que o bispo era um presbítero responsável por uma igreja ou por uma região. Mas o perverso aí, batizando e consagrando e ungindo alguns tolos que gostam de fantasia. Agora, os homens dizem que é Deus que está ajudando. E disseram lá para o Davi: Deus está fazendo isto, Deus está entregando nas tuas mãos, acaba com ele para reinar logo. Olha, irmãos, o ideal é esperar em Deus em tudo que você fizer, tudo da minha vida, tudo da tua vida. E o Davi saiu, o Saul acordou, se levantou e saiu, seguiu o seu caminho. Mas o Davi conseguiu acalmar os ânimos daqueles homens, não permitiu nenhum ato contra a vida de Saul. E quando o Davi levantou-se também, saiu, aí gritou por ele. Gritou pelo rei, chamando de meu senhor. E o rei olhou para trás, como quem diz: eu procurando esse indivíduo, ele é quem me acha. Eu procurando por ele em todo lugar, e ele é quem vem atrás de mim, me gritando, me chamando, chamando o meu nome. Aí o Saul se volta e o Davi diz: por que é que o rei meu senhor dá ouvidos a homens rudes, homens perversos, homens carnais, homens mentirosos? Homens que dizem ao rei: Davi está procurando o teu mal. Por que que o meu senhor acredita nisto? Por que que o senhor acredita nisto? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje pôs em minhas mãos a tua vida nesta caverna. E ainda me disseram para te matar, porém a minha mão te poupou, porque eu disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, tratamento respeitoso com um homem desviado. Até isto, meus amados, nós aprendemos na palavra de Deus. Nós não vamos prestar conta da vida do outro.
nós prestamos conta da nossa vida. Quem é rebelde contra Deus, quem é rebelde contra os seus ungidos, quem é rebelde contra a igreja, os que se promovem com injustiça e com maldade, serão reprovados sempre. Davi diz para ele, o Davi mostra para ele, olha aqui, eu cortei o manto, eu cortei o teu manto. Vês aqui a orla do teu manto na minha mão? Eu cortei. Meus queridos irmãos, era a oportunidade para alguns criar uma coisa toda pessoal. Mas quem tem o temor de Deus, tem temor de Deus no tempo bom, tem temor de Deus no tempo ruim, tem temor de Deus quando tudo é paz, tem temor de Deus quando está em perseguição, quando sofre perseguição. Quem tem o temor de Deus não dá ouvidos ao mal, não se presta para fazer o mal. E o Davi diz, olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do manto, não te matei. Ou seja, poderia ter cortado a cabeça, poderia ter matado o rei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nenhum mal, nem rebeldia alguma. Não pequei contra ti. Tu, porém, caças a minha vida para destruir. Meus queridos irmãos, ter respeito pela palavra, ter respeito pela igreja, ter respeito pelos ungidos do Senhor, homens de Deus, homens que fazem a obra de Deus. Mas eu só vou ter algum respeito quando eu encontrar um impecável. Você vai morrer podre e ele também. Porque não existe nenhum que não tenha defeito, não existe nenhum que não tenha alguma coisa que a gente possa desgostar, que a gente possa reprovar. Mas olhe para ele com os olhos de Deus. Olhe para elas com os olhos de Deus. Olhemos uns para os outros com os olhos de Deus e sigamos o caminho, sabendo que Deus tem os seus ungidos, e no passado era só o rei, o profeta e o sacerdote. Agora são crianças, jovens e adultos. Todos os salvos em Jesus Cristo são ungidos com o Espírito Santo para servir a Deus e andar em novidade de vida. Deus abençoe os meus irmãos, Deus abençoe cada vida e que nós possamos guardar o ensinamento das Escrituras em nossos corações. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pelo teu grande amor. Abençoa os meus irmãos, cada ouvinte, cada rádio ouvinte, cada irmão, meu Senhor, que está conosco neste horário, nesta conexão. Querido Salvador, se conosco, nos livra do mal, nos dá a tua bênção. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.